Boa noite para todo mundo aí do Brasil. Vamos aguardar mais um pouquinho para entrar a Adriana. Oi, Viviane. Oi, Lídia. Presente. Estou te vendo daqui. Pronto. Minha convidada está entrando. Olá, Olá. Tá me escutando? estou escutando super bem, tá ótimo. E você, Ótimo, está sim. escutando bem aqui? Deixa eu me Sim. ajeitar, né? Não, nossa, tá ótimo, está ótimo. Porque eu tô achando que meu auricular não tá funcionando, não. Então, deixa eu tirar ele aqui. Não vou mexer em nada para não. Tudo bem, Viviane? Tudo bem. Então, hoje a gente vai fazer essa live com essa minha querida amiga, que acabou, né, virando minha amiga, porque já me convidou na sua página para eu fazer uma live que nós falamos no Dia dos Namorados. Ela falando sempre da terapia sistêmica que ela trabalha, e eu com a numerologia cabalística com o mapa Sinergia do Amor. E hoje, novamente, estamos aqui reunidas para falar agora um outro tema interessante. Mas, primeiramente, vou me apresentar para quem não me conhece, obviamente, né? Meu nome é Rejane, sou numeróloga cabalística, moro na Itália, de Preciso, na Toscana. São 17 anos que eu moro aqui. Sou casada com um italiano, tenho uma filha. É, amo a numerologia, gosto muito, acho que a numerologia veio para abrir realmente a cabeça, a mente das pessoas e é um meio de ajudá-las a se encontrar, né? Eu acho que primeiramente me encontro e depois eu encontro as pessoas, e faço as pessoas se encontrar. A minha querida amiga hoje, para quem não conhece, é a Adriana Freitas. Ela é psicóloga com uma vasta experiência na psicologia e na terapia sistêmica. Ela faz terapia sistêmica de casal, como eu tinha dito antes, a gente fez essa live sobre no Dia dos Namorados, que quem quiser acompanhar, assistir novamente, está gravado na página dela, no Instagram dela. E hoje nós vamos falar sobre a terapia sistêmica com a criança interior, né, que é o tema nosso. Ela também é professora, para quem não sabe, ela é professora, faz cursos online, acolhida criança interior, mas agora eu deixo a palavra com ela, que eu quero que ela se apresente, que ela vai falar melhor do que eu. Vai lá, Adriana. Rejane, primeiro eu quero te agradecer pelo convite, é uma honra estar aqui na sua página. Tenho admirado muito seu trabalho, fico Obrigada. instigado com tanto conhecimento, né? Na nossa live da outra vez, eu fiquei encantada assim, com tanto conhecimento que você traz para a gente da numerologia. E quero te agradecer, então, por esse convite. E como você já falou um pouco de mim, né? Vou apresentar. Eu moro em Belo Horizonte, eu trabalho aqui, tenho consultório, né? Atendo como terapeuta individual e de casal. Uhum. E assim, alguns anos, né? Menos tempo do que eu sou psicóloga, eu comecei esse trabalho de digital, como empreendedora digital. E Uhum. dentro da minha prática, eu sempre trabalhei com palestras, com cursos, fiz alguns workshops no consultório, e um deles foi o da criança interior. E Sim. durante algum tempo, a gente fazia os encontros presenciais, né? Eu marcava o encontro, a gente tinha esse momento de fazer, né, o trabalho pessoal, dentro Uhum. dessa ideia da criança interior. E depois veio essa iniciativa minha de trabalhar com os cursos já de forma online, e eu fui transferindo alguns dos cursos que eu já tinha, e eu adaptei o Acolhendo a Criança Interior para o digital também. Ele é um curso que é disponível, né, para quem quiser fazer Uhum. esse trabalho pessoal. Ele Sim. tem na minha plataforma lá da Hotmart. Quem quiser depois entrar na minha página adrianafreitas.cursosonline. Aí lá no Sim. link da bio tem a página do curso, para quem quiser conhecer. E aí, já falando Uhum. para minha página é essa, quem quiser acompanhar meu trabalho, Claro, né? Eu claro. disponibilizo aí os conteúdos ligados à psicologia, terapia sistêmica, saúde da mulher,
a criança interior também. Uhum. E é um trabalho que eu acho muito lindo, muito importante, Sim, muito produtivo, que ele vai muito nas emoções, na parte da nossa própria história, das dificuldades emocionais que a gente traz aí lá do passado, as sim. nossas dificuldades de elaboração emocional, a falta Uhum. da inteligência emocional e como construir isso, né, nesse trabalho Sim, específico relacionado à criança interior. E, é isso então, mesmo. eu venho, né, trabalhando, estudando sobre esse assunto e compartilhando esse conhecimento também. Né? Então, seria isso. É. Então, assim, o porquê nós decidimos fazer essa live junto, né? Porque nós queremos coligar, fazer essa conexão da infância com o mapa numerológico, né? Que eu trabalho fazendo o mapa numerológico infantil, mas mostrando também que dentro do mapa numerológico infantil, a gente bate na tecla da terapia sistêmica da criança interior. Por quê? A gente não vai trabalhar o mapa infantil da criança interior de uma criança. A gente vai trabalhar, nesse caso que estamos fazendo duas situações, né? A terapia e a numerologia, com os pais, no meu caso, né? E você também, porque no caso é os pais que vão curar essa criança interior, né? Utilizando as suas terapias sistêmicas. E eu entro com o mapa numerológico infantil, onde eu mostro para os pais o que eles devem, oriento, né? O que eles devem fazer, quais as opções que eles têm em base ao número das crianças, né? Então, assim, para evitar um futuro, uma criança interior com traumas, né, Adriana? Se eu estou falando a palavra certa, né? Uma criança interior com traumas. Então, assim, esses traumas podem ser evitados quando os pais têm em mãos o mapa da criança e sabe os números, sabe quais são o propósito de vida, qual a missão daquela criança, como ele pode ajudar para aquela criança chegar no seu destino, né? Sem que eu decido que minha filha faça engenharia, mas os números dela, ela mesma sente que ela quer fazer psicologia. Então, assim, essa mais para frente eu vou falar melhor, né, mais detalhado, mas eu queria só chegar nesse contexto, o porquê interligarmos essas duas coisas, a ciência dos números com a terapia, a importância, né, que tem todos esses. E eu queria que a Adriana falasse um pouco agora para a gente quem é a criança interior, porque assim a gente já vai entrando no assunto e vamos já detalhando lá na frente. Palavra sua, Adri. Tá. Rejane, todas nós temos uma criança interior ferida. O que que significa isso? Na nossa vivência infantil, o aparelho cognitivo ainda é muito pouco desenvolvido. Nós somos Uhum, totalmente dependentes dos adultos. E a gente vai nessa vivência de dependência ter diversas experiências que podem causar algum tipo de emoção muito difícil, muito sim, complicada, ou sim, traumas, né? Realmente traumas graves, relacionados às questões da dificuldade, da falta do adulto nesse cuidado com a criança. E aí uhum, esse adulto falha em promover uma infância saudável para essa criança, né? Seja sim, por abandono, seja por negligência, seja por situações de violência, agressividade, abusos, né? Então falta de aí amor, né? a, Essa de a, estar correndo atrás do dinheiro, tenho que trabalhar, não ter tempo para a criança, é uma falta de amor, né? Uma falta que depois a criança interior vai sentir aquela falta, né? Sim, essa questão da falta de amor, ela pode estar ligada com isso que você falou, né, da sobrevivência. Às vezes o adulto está muito Sim, preocupado com pôr comida dentro de casa, ou pagar o aluguel, né, e aí ele está lá uhum, se esforçando, né, e dentro da realidade o esforço é o trabalho e é estar fora, né, e ele tem sim, pouca atenção, e quando tem pouca também inteligência emocional, que a criança dele também foi ferida, né? E sim, ele traz para isso.
E pode estar ligado também a uma imaturidade emocional daquele adulto, né? Ele não conseguiu oferecer amor por uma dificuldade de amadurecimento ainda. Às vezes são pessoas jovens, são pessoas de origem que tenham dificuldades também emocionais complicadas. E aí, nessa vivência infantil, né, que a criança está ali naquele meio familiar, essas situações, essas questões vão gerar algumas emoções e traumas difíceis. E a criança ela não processa emocionalmente isso, ela vai criar algumas defesas, algumas estratégias de sobrevivência, mas que não são elaborações, né, emocionais daqueles fatos, daquelas situações. E essas não elaborações, elas ficam registradas muito fortes como memórias dentro de nós. E essas memórias, elas vão, né, a gente vai sobrevivendo da forma que é possível, mas elas ficam guardadas dentro de nós. E quando a gente chega na vida adulta, é como se existisse um núcleo emocional, né, ali daquela personalidade que a gente foi na infância, e ele perdura dentro de nós, né? E por isso que a gente chama criança interior ferida. Aquela criança fica lá dentro, essas memórias estão dentro de nós, e situações do momento presente que nos remetem a nossas vivências emocionais da infância, elas vão é como se fossem gatilhos emocionais que vão gerar todo um desequilíbrio, né? A gente faz esse gatilho, as emoções parecidas, aí vem à tona todo aquele sentimento não elaborado da criança, e a gente perde o equilíbrio e o controle emocional. E aí como mais ou menos como a criança interior aparece na vida adulta, né? Quando a gente traz essas emoções não elaboradas para o momento presente. E um outro detalhe aí também, sobre o que você falou da questão do amor, né? Às vezes a ferida da criança está ligada com coisas de rotina mesmo. Às vezes o pai colocou um limite mais duro, às vezes com uma correção que a criança é mais sensível e ela não dá conta daquilo, registra aquilo de uma forma não muito metaboliza, né? dolorosa. Ou são esses pais que são imaturos, né? Estão tentando fazer o certo, mas às vezes erram, também faz uma marca. Então, a ferida pode ser uma frustração da criança em receber o amor perfeito, né? E às vezes a gente fica presa na espera desse amor perfeito, né, na vida futura. Ou a gente fica cobrando dos próprios pais, né, que eles nos amem ainda de uma forma perfeita, ou a gente vai projetar em outras relações, né? A pior é o parceiro amoroso, né, que sempre recebe aí sobra essas sempre para ele, né? É o principal de todos, né? Mas aí sobra também para os filhos, para os amigos, no trabalho, né? A gente pode projetar essa carência emocional em outras vivências, né? Então, basicamente, a criança interior é isso, são essas memórias que não estão elaboradas, né? No trabalho da criança interior, a gente retoma, né, a história, tenta acessar essas experiências, essas questões, para a gente poder conseguir alguma elaboração e construir esse processo de inteligência emocional. Então, a parte que a gente iria falar dos desequilíbrios emocionais da vida adulta que remetem à infância são um pouco isso que você já elencou, né? Das frustrações de adulto, que você quer fazer de um jeito e né, inconscientemente você fere a criança física, né? E ela vai metabolizando aquilo ao longo da vida adulta. E que é uma coisa que na numerologia, mais para frente eu vou falar, tem realmente um colegamento muito forte. São coisas que a gente não valoriza, né? Eu acho que agora, nessa nossa época, agora, né? Nos anos 2020,
não, antes, né, 2015, não sei, que começou esse assunto, né, de criança interior, trabalhar e curar a criança interior. Parecia, um tempo atrás, uma bobeira, né, falando assim, mais um modismo, né, uma modinha de criança interior para o pessoal ganhar dinheiro, mas não, porque até na numerologia, você vê, a gente que vem daquela época, né, nós temos já na nossos, como é que fala, nossos flashes de memória da nossa infância, aquilo que nos faltou. Hoje, eu falo por mim mesma, meu comportamento muitas vezes é daquela carência da minha infância, né? Porque eu cresci sem pai, né? Minha mãe era uma mãe solteira. Então, assim, a criança minha interior, eu sei que é ferida. Então, assim, eu tento trabalhar isso em vários pontos da minha vida. Obviamente, é um trabalho que eu tenho que fazer em paralelo com um terapeuta, com uma pessoa especializada, né? Porque eu acho que todos nós, ou tendo pai ou não tendo, ou tendo a mãe ou não tendo, no momento da nossa vida, essa criança foi ferida, né? E aí que entra mesmo, igual você está falando, esse trabalho, né, que eu acho tão maravilhoso realmente, que faz acordar a pessoa onde ela está errando inconscientemente, né? Porque você acha que é o seu modo de ser e não é, né? É aquilo ali. E Eu aí, queria que você Rejane, falasse... Ah, desculpa, vou continuar. só complementando Claro. a questão, aí a criança tem essa ferida e os nossos pais, eles são bem deficientes na questão da Uhum. educação emocional, né? Eles também Sim, não tiveram, a maioria deles nunca teve nenhum sim, tipo nunca de teve, educação sim. emocional, Filhos né? de 10, É, com 10 irmãos, como aquela mãe daquela época poderia administrar uma educação emocional para 5, 7, 8 filhos, né? Então, assim, exatamente. é E aquilo que... ela E aí o que Pode falar. acontece nessa questão é que a gente não recebe nenhuma educação de como elaborar as emoções, né, ao longo da nossa vida, nem na escola, porque a escola também não tem esse tipo de conhecimento, não tinha, e hoje eu acho que tem um pouco, mas não é uma coisa também tão direcionada assim. E Aqui na Itália não aí tem, não. Não sei no Brasil, é, mas aqui na Itália, infelizmente, eles não abriram a mente para essas coisas, não. Aí a gente não tem nenhuma pega, né? A gente não tem nenhuma ferramenta de Uhum. aprendizado desse processo emocional. Eu ainda acho que a mulher busca muito mais. O homem, Sim. coitado, eu acho que é o fiasco, né? Porque além de não ter ferramenta, ele ainda não pode, né? Porque ele não pode sentir. Aí ele fica Não, tem que mais ser isso. comprometido ainda, né? Na Sim, questão da sim. inteligência emocional. Então, esse trabalho ele passa a ter que ser assim, fundamental na vida adulta para a gente construir essa educação emocional, né? Que é o aprendizado de elaborar as emoções que a gente Sim. vivencia. E é Uhum. importantíssimo, porque a emoção ela faz parte do ser humano. Ela Sim. é um poder que pode ser tanto positivo quanto negativo, né? A gente pode entrar no emocionalismo e criar uma série de situações de vida muito ruins, quanto a gente pode usar a nossa emoção a nosso favor, para o autoconhecimento, para a gente se desenvolver melhor nas relações, né? E realmente criar uma vida mais satisfatória. Então, é muito importante, né, esse tipo de conhecimento nesse sentido. E outro detalhe que eu estou lembrando aqui, até fazendo uma conexão com o seu trabalho, né, que o Uhum. mapa ele vai fazer essa identificação de características da criança, Sim. né? Sim. Uma das coisas que a gente vê também é que os pais têm muitas vezes dificuldade de lidar com a personalidade daquela criança, né? O mapa ele vai Isso. ajudar a identificar essas características de personalidade Sim, e sim. você dá essa sugestão, né, de como os pais podem lidar com isso. E realmente os pais não sabem como lidar com aquela personalidade, principalmente se for muito diferente deles, né? Ou Uhum. quando está nesses processos emocionais que a criança passa, né, de aprendizado, e aí vem as repressões emocionais. Ao invés de ter educação, tem repressão. E aí a Sim. gente fica aí junto aí na questão da criança interior, né? Todos esses essas vivências que vão ficando registradas
e a gente não aprendeu, né, esse processo de educação emocional, que é fundamental. Uma coisa muito interessante que eu aprendi no início da numerologia é que os mapas dos pais, eles têm os números que faltam no mapa dos filhos e vice-versa. Então, quer dizer, aquilo que eu tenho, os números que eu tenho em excesso, aquele número que é da minha personalidade, por exemplo, colocar o meu exemplo, eu tenho muito 4. O 4 é um número muito rígido, um número de disciplina, de tudo. Tipo, o número 4 é o virginiano, né? Quem é do signo de virgem, perfeccionismo. A minha filha tem número 5. Ela é aquele tipo que tira do lugar uma coisa, nunca coloca no mesmo lugar. Então, assim, é aquele surto que eu tenho. Então, assim, qual que é o objetivo de ter nos dois mapas? É que eu veja no número 5 dela que eu tenho que ajudá-la a trabalhar a ter a disciplina, a organização que eu já tenho, que é nata minha. E eu tenho que pegar um pouco essa malemolência do 5. De deixar um pouquinho as coisas levarem, né? Levar um pouquinho, deixar a vida levar um pouquinho. Que eu já sou rígida. Então, nisso... E meu marido também tem número 1, que é líder, que é a pessoa rígida. Então, assim, esses são os conflitos que os pais têm, mas sem ter o conhecimento de uma terapia, né? De conhecer a criança interior, as feridas que você carrega. Aí você pode trabalhar com a filha, ou o conhecimento do mapa numerológico. Eu sei que eu tenho muita tendência para esse número, meus números fortes são esse, eu tenho que trabalhar na minha criança, na minha filha, no caso, quais números, o que ela tem que aprender comigo, o que eu tenho que aprender com ela. Que é uma troca de aprendizado. Parece que não, mas a criança com esse caráter forte, ou muito doce, com os pais muito rígidos, isso são ensinamentos, para você ver como o universo é perfeito, tudo conspira de uma maneira que a gente tem que ter inteligência, né? Enxergar isso. Nem tem inteligência, não, nós temos, mas a gente leva a vida do modo que a gente nem percebe essas sutilezas, que são coisas sutis, né? Essas pequenas coisas. Por que minha filha é assim e eu sou assado? E o que eu aprendo com ela? É aquele negócio, ter a humildade de pensar, o que eu aprendo com meu filho ou com minha filha? Né? Não só eu que sou mãe que tenho que ensinar. Eu também tenho que aprender. Então essas diferenças numéricas ajudam em você melhorar você mesma e melhorar a criação, a educação, né? Que os filhos estão aí mesmo para a gente passar para eles aquilo máximo que a gente puder de melhor, né? Infelizmente erramos porque somos humanos, mas estamos aqui para isso. Então é aquilo que você falou. Você deu um gancho para mim. Os números são aquilo. Eles estão aqui todo o tempo e a gente tem que usá-los a nosso favor. Né? Enquanto tendo conhecimento, vamos usá-lo a nosso favor. Porque senão a gente perde tempo. Né? E principalmente na educação infantil, uma coisa muito séria. Né? Então você já falou do autoconhecimento e da inteligência emocional? Ou tem mais alguma coisa que você queira falar mais sobre esse assunto? Do autoconhecimento e da inteligência emocional. Aí vou pegar um gancho, então, no que você falou, né? Que você faz esse trabalho no mapa. E aí a gente faz esse trabalho, eu faço tanto no processo de terapia, né? Quando eu atendo pessoas que são pais, então a gente vai trabalhar tanto a própria história e essa compreensão, né? A gente trabalha muito com o genograma, que é o mapeamento da história da pessoa, para que ela olhe para a própria história, entenda os pais, o que eles davam conta e o que eles não davam conta, e o que é a ferida deles em relação à própria origem, né? Aí a gente faz isso tanto na terapia sistêmica, quanto a gente faz também no curso, no Acolhendo a Criança Interior. Eu ensino a fazer esse genograma, e a buscar na história dos pais essa compreensão. Porque para a gente elaborar essa mágoa que a gente tem dos pais, a gente precisa vê-los dentro da história deles, né? Das feridas que eles vivenciaram. E para que a gente possa superar e deixar essa história para trás, né? Então, uma parte do trabalho está ligado da inteligência emocional
está ligada a isso, a essa busca de compreensão da própria história, e a compreensão das emoções internas, e aí entra o trabalho da criança interior. A gente usa técnicas, né, de acolhimento, de afeto, né, porque muito do que faltou lá na nossa origem, às vezes a gente também está faltando na nossa relação com a gente mesmo. Então aí a gente vai buscar, assim, trabalhar esse entender as nossas emoções, identificar, saber colocar essas emoções, assim, dar um sentido para elas, elaborar, né? E no sentido das emoções do passado, a gente usa essas técnicas, né, de acolhimento, de visualizações, de coisas de fotografia, de técnicas de colagem, tudo que a gente vai fazendo esse trabalho do processo de elaboração emocional. Então aí é possível, né, a pessoa aprender essas ferramentas, aprender a forma de trabalhar as emoções, para que ela tenha essa inteligência emocional. Se alguma coisa acontece hoje, no momento, ela desequilibra, ela sabe olhar tanto para a própria história, entender essas emoções, o que engatilhou lá, né, que foi o gatilho que trouxe algo da criança interior, ou como ela precisa lidar com aquela emoção do momento presente para elaborar ela. Então, é possível, né, aprender, entender esse processo e a gente criar ferramentas mesmo para ter maior inteligência emocional, né? Então é isso. Ótimo, Adriana, isso mesmo. Então aqui, eu queria falar agora então a relação que a gente pode colocar entre o mapa numerológico infantil e o entendimento da infância. Então eu tinha anotado algumas coisas, porque eu queria falar o seguinte, que as crianças são como nós adultos, né? Elas também carregam seus números. Como eu tenho meu mapa numerológico completo com todos os meus números, missão, destino, impressão, lição de vida, tananá, tananá, a criança também tem a mesma coisa. Então, se os pais conseguem, né, possuem essa consciência que através da numerologia, eles podem ficar muito mais fácil o conhecimento da personalidade da criança, isso mostra com que eles podem, no futuro, deixar essa criança levar a vida dela serenamente, né? Chegar à fase adulta equilibrada, serena, porque os defeitos, vamos falar assim, da sua personalidade, os pais já conheciam em antecedência e trabalhavam aquilo ali. Trabalharam ditando regras, ou então mostrando, no modo que a criança podia entender onde ela estava errando, onde ela estava acertando. Até mesmo as qualidades de se ver que a criança é artista, gosta de desenhar, muitas vezes fala, não, gostaria que ela fosse médica, mas a criança tem a tendência para artes, tem o número 3, que é artes. Então, o pai já sabendo daquilo, o que ele vai fazer? Vai investir, comprar lápis de cor, caderno, para a criança já colocar aquele talento que ela está oculto, porque ainda é uma criança, aflorar. Porque assim, a criança está, vamos falar assim, no sentido, na missão de vida dela, no destino dela, sem ter podas que os pais colocaram. Não, mas você não vai fazer artes cênicas ou Belas Artes, né? Aquele curso que tem na faculdade, porque é curso que não dá dinheiro, né? Você tem que fazer medicina, porque medicina você vai ter trabalho, você vai conseguir dinheiro, mas com Belas Artes, desenhando, onde você vai parar? Então, assim, a criança tem aquela tendência, mas os pais, por ignorância, por necessidade, muitas vezes, podam, né? Cortam aquele futuro que a criança teria. Já tendo o conhecimento, ele já sabe que a criança tem o número 3. A criança, é o destino dela, a missão dela é a arte. Então, bora lá comprar caderno, lápis de cor, colocar na escola de desenho, de pintura. Aquilo que a criança demonstra com mais facilidade, porque quando é assim, a gente já tem esse... Como é que fala? A gente já tem... Já nasce com aquela, né? Aflora aquele desejo, já é uma arte, então já nasce com aquilo ali. Então não tem como não ser o caminho daquela criança. Então a importância é isso, é ajudar no direcionamento e da educação da criança.
Então, como que isso pode acontecer? Como o mapa numerológico, ele ajuda no autoconhecimento e na educação infantil. Porque não é simplesmente você descobrir alguma coisa da criança. Ah, eu descobri que ela tem o número 3, ela gosta de artes. Não, é muito mais do que isso. No final, ele termina como uma ferramenta útil para os pais em todo momento. É como se fosse uma guia, né? Um guia, vai dar uma lida e enxergar. Porque muitas vezes, dentro dos números, né, tem realmente o que aquela criança precisa. O que os pais precisam enxergar para deixar ela tranquila, para deixar ela serena, para ela seguir a estrada dela no futuro. Porque os pais, a gente tem até um certo tempo da nossa vida. Depois a vida a gente segue sozinho. Mas se os pais negativamente, num certo momento da nossa vida, nos poda, você quer fazer artes, mas seu pai te faz estudar medicina, você vai ser um médico infeliz. Vai ser um médico aquilo que a gente vê tantas vezes, que faz só pelo dinheiro, né? Não é que faz com amor, né? Aquela profissão pelo coração e pelo amor. Não, faz pelo dinheiro. Então, muitas vezes, os pais têm essa ferramenta que é útil, importante, e que eu aconselho, porque realmente você consegue ver o que você tem, os seus números com o número da criança, as faltas ali, aquela balança, né? Que o universo te coloca ali mesmo, aposta, quando a gente fala que é na Itália. É certo, o motivo daquilo ali. Então, por exemplo, eu vou citar um exemplo aqui, por exemplo, no mapa a gente tem ciclos de vida. O que seriam os ciclos de vida? Eles são calculados através da nossa data de nascimento, tá? Na nossa vida, nós temos 3 ciclos de vidas que são importantes. O primeiro ciclo é o ciclo formativo, que vai de 0, de quando a gente nasce, até os 30 anos. Nesse ciclo que entra a importância, né? Influenciado pelos pais, entra a importância dos pais nele. A gente está na busca da nossa identidade pessoal, né? E também é para as primeiras experiências de amor, de amizade, de estudo, é ali dentro desse primeiro ciclo. E depois a gente tem o segundo ciclo, que é o ciclo formativo, entre 30 a 60 anos, que é onde a gente está na procura de trabalho, de ter uma família, né, construir uma família, ter sua vida pessoal e financeira já realizada. E o último ciclo, que é o ciclo da colheita, que no final é aquilo tudo que a gente já fez na vida, que a gente vai recolher, né? Vai colher, seria entre 60 a 90 anos. Só que esse ciclo, o primeiro, onde entra os pais, que entra aí essa importância da criança interior, os ciclos eles acabam representando as condições que o ser humano será exposto, né? Nessa existência, em determinados períodos. Então, tem o primeiro ciclo, o segundo e o terceiro, como eu te falei. Só que no primeiro ciclo, a criança tem, por exemplo, o número 1. O que significa esse número 1 para uma criança no primeiro ciclo de vida? É um número para ela trabalhar a liderança, a independência. Aí vamos supor que os pais, sem saber, né, automaticamente sem querer, eles começam a deixar a criança presa. Onde fazem tudo para a criança, colocam medo em tudo, não deixa sair, não, deixa que eu faço isso que você vai se queimar, não, deixa que eu te visto porque você está muito lento para vestir, mima demais. Qual que é o resultado disso? Ela tem já no primeiro ciclo de vida para trabalhar a liderança, que ela tem o número 1. O que acontece? Na vida adulta, ela começa a crescer sem liderança, com medo de se expor, com muita insegurança e com medo de tomar iniciativa. Quer dizer, ela tinha o número 1, mas os pais, por não conhecer, por ignorância, como você falou tantas vezes, pais jovens, né, ou até mesmo pelas histórias do passado, de nós como crianças no passado, tantos traumas, então eu falo, não, minha filha vai ter tudo, aquilo que me falta, a gente escuta muito isso, aquilo que eu não tive eu vou dar para meu filho. A gente não sabe o erro que a gente faz com essa expressão, com essa frase, né? E essa ação. Aquilo que eu tive, que eu não tive, eu vou dar tudo para ele. Isso é um dos erros que acontece. Então, se os pais sabem que a criança é número 1, ela tem liderança, ela tem independência, ela precisa disso, então dá liderança, deixa a criança ter iniciativa, valoriza, né, as pequenas coisas que ela faz, deixa ter uma autovalorização. Olha que legal, se fez sozinho, é isso mesmo.
Quer dizer, estimular, né? Ajudar a criança com jogos, com criatividade, para a criança ter, né? Trabalhar mais até a criatividade, porque um líder tem que ser criativo também no futuro, né? Como adulto. Então, compra jogos, estimula a criatividade naquela criança. Esse é um dos motivos onde as pessoas têm que entender que ter um simples ciclo de vida que tem no mapa numerológico faz toda a diferença na vida de uma pessoa, entendeu? Por exemplo, os números de superamento, né? O que eles servem? Eles são números que você deve superar para evoluir nessa existência. No meu mapa, eu intitulava como lição kármica, como numerologia cabalística. Mas eu acho o texto muito pesado, muito forte para algumas pessoas, né? Nossa, eu tenho uma lição kármica. Então, eu mudei o nome para número de superamento, porque não é nada mais, nada menos a karma de superar uma lição. Só que o nome rebomba, e rebomba negativamente para algumas pessoas, né? Então, vamos supor que uma criança tem um número de superamento no mapa dela como o número 3, que não suporta muita crítica. O número 2 é uma tendência a ser submissivo, né? Tinha submissão. O número 6 e 8, que tem a tendência de ser possessivos e ciumentos. A maioria dessas pessoas que têm números de superamento 3, 2, 6 ou 8, são pessoas no passado, aí já fazendo o mapa de um adulto, são pessoas que com certeza tiveram uma criança interior muito magoada e muito ressentida com os pais, com os irmãos, com alguns outros familiares que viviam juntos. Então, a gente percebe que quem tem os números de superamento, sendo esses 3, que não suporta a crítica, o 2 é muito submisso, ou 6 e 8, que é muito possessivo e muito ciumento, tem essas mágoas, a criança interior machucada, precisando de um trabalho com a Adriana, para liberar isso, porque ela vai sempre bater nessa tecla. Quando você fala que dá como se fala, como você falou antes, sem querer você cai de novo naquela situação, fala, gente, eu tô sempre errando na mesma situação, caindo sempre na mesma situação. São os números de superamento, que você não está conseguindo superar, que é não suportar crítica, ou ser muito possessivo, muito ciumento. É tudo a criança interior, né, magoada com alguma coisa do passado que precisa trabalhar. Enquanto não for trabalhado isso, você não enxergar isso, esse número de superamento vai aparecer sempre. E vai te fazer sempre voltar para estaca zero, né? Que eu acho que é um dos problemas maiores, né? Então, eu queria falar agora, se alguém tiver alguma pergunta, gente, pode perguntar aí pra gente, né, Adriana? A gente tá falando aqui direto, se alguém tiver alguma dúvida. Eu vou falar um pouquinho sobre como é o mapa infantil, depois eu passo a palavra para a Adriana falar um pouco do trabalho dela. O mapa infantil, ele é feito até os 13 anos de idade, né? Porque nós não alteramos a assinatura como o mapa de adulto, né? Que a gente encontra no triângulo invertido os arcanos, aquelas sequências negativas, onde a pessoa pode alterar a assinatura. Isso só pode ser feito depois dos 14 anos, né? Então, o mapa infantil, ele trabalha o conhecimento dos pais, né, em ajudar essas crianças entrarem dentro da energia dos próprios números, né, do mapa. Porque o mapa é feito, são mais de 40 páginas que eu faço em PDF, com todas as informações, igual eu tô falando dos ciclos de vida, tem os momentos decisivos da vida da pessoa, que são 4 momentos importantes que a gente tem. Tem a expressão, que é como é o nosso sonho, né? O nosso desejo nessa existência são as nossas habilidades naturais, né? Aquilo que a gente já nasce, o nosso dom mesmo. Então, se os pais conhecem o número de expressão da criança, ele já sabe quais são as aptidões e os dons e talentos que ela tem para qual trabalho direcioná-la. Isso é muito importante, né? Muitas vezes a gente forma medicina, mas queria ter feito engenharia, e já sabendo qual que é o número da expressão, que aí, né, depois tem um outro mapa que faz o detalhe de quais as profissões específicas para aquela expressão, né?
a pessoa vai no seguro, né? Vamos falar assim. Tem os ciclos de vida, como eu já falei. Sim. Só complementando isso, que interessante, os pais, eles precisam desenvolver habilidades para criar aquela criança, né? E aí, essa Sim. referência que você está falando do mapa ajuda muito os pais a enxergarem o que essa criança precisa. Muitas vezes o pai só quer ensinar aquilo que ele sabe, né? O que ele aprendeu, o que ele está habilitado para oferecer. Mas você, quem tem mais de um filho, sabe que eles precisam, eles são diferentes, precisam de coisas diferentes para o desenvolvimento deles, né? Aí eu estou achando muito legal que o mapa ele consegue oferecer isso, né? Essa informação do que essa criança precisa, onde ela pode ser estimulada, o que ela precisa ser contida, né? Que é muito legal. Mas aí, falando disso, os pais precisam desenvolver essas habilidades, né? Aí é um processo de conhecimento dos filhos, mas de desenvolvimento dessa paternidade, dessa maternidade, né? Que é muito legal. Sim. Porque é aquilo que eu vejo dentro do mapa infantil. Ele é uma carta de identidade, né, com todas as informações minuciosas, detalhadas de como é seu filho. Como se fosse um manual de instrução, né? Então o pai, vendo aquele manual de instrução, ele já sabe que a expressão que o filho tem é ligada ao futuro de um talento que o filho pode ter para, vamos falar, medicina. Então o filho tem um dom para curar, trabalhar na medicina, então aquele ali vai ser um médico que vai trabalhar com amor, não vai trabalhar pelo dinheiro. Então, assim, se ele puder fazer consultas sem precisar pagar, porque ele vê que a pessoa precisa, ele vai fazer. Ele nunca vai pensar, não, eu só trabalho se eu recebo, a consulta é tanto. Não, vai ser um médico que a expressão dele está coligada naquilo que ele realmente, no íntimo, já queria. Então, isso é muito importante, né? Mirato isso. Por exemplo, tem os desafios. Também tem os números de superamento, igual eu falei, né? Do número 3 que eu coloquei. Eu coloquei a missão. A missão é muito importante, que a missão é a nossa vocação nessa vida. Então, o seu plano de autorrealização seria a missão é o nosso propósito de vida. Então, vamos supor que a criança tem como a missão 3, que a missão também ela é feita através da data de nascimento. A missão 3 é um pouco como o ciclo de vida, né? Desculpa, a missão não é feito o destino, eu ia falar do destino e missão. O destino, que é através da data de nascimento, desculpa. O destino é como um ciclo de vida. Então, se a criança tem o número 3, quer dizer então que ela precisa aprender a se expressar, agir com otimismo, motivar pessoas. Então, a gente já vê que ela tem nesse destino o trabalho dela futuramente, profissionalmente, ela vai ter que trabalhar com algo que motiva as pessoas, que traz otimismo. Então, uma psicologia, uma terapia, né? Ou um palestrante, vai ser um professor, né? Que ensina muito bem aquela matéria, então ele motiva os alunos. Então, assim, os pais vai ter várias ferramentas dentro do mapa, essa bula mesmo, que vai vir aquela caixinha ali com todas as informações, onde o pai vai saber realmente onde mandar o filho, como desenvolver aquela habilidade, os defeitos que a criança tem, como trabalhar aquilo, né, do modo que a criança possa administrar, né, se é muito egoísta, se é uma criança muito sensível. Através dos números, talvez com muito número 6 é muito sensível. Então, como trabalhar aquela sensibilidade, né, na criança? Ou talvez é uma criança muito agitada, tem muito número 5, então vamos trabalhar aquilo ali, porque o 5 é muito disperso, começa uma coisa e não termina. Então vamos concentrar no estudo, colocar horas e regras naquela criança, porque se ela tem tanto, eu sei que não é preguiça dela, ela é assim porque já tem essa tendência. Então vamos trabalhar mostrando para ela que ela tem que iniciar uma coisa, uma tarefa e terminá-la. É arrumar o quarto, estudar no horário certo, assistir televisão e desenho naquele horário pré-determinado. Então são vários modos que
que os pais têm para auxiliar as crianças, né? Então, que mais eu gostaria de falar? Isso, que o mapa infantil é até os 13 anos. Se, por exemplo, os pais querem fazer o mapa, mas ainda a criança não nasceu. Então, aí tem outras opções. Os pais mandam para o numerólogo, no caso, né, falando general, né, generalizado. Manda para o numerólogo os nomes que eles pensam em colocar na criança, nomes e sobrenomes, uns 4, 5 tipos, né? O numerólogo, no caso, analisa aqueles nomes para ver se não tem sequências negativas, se aquele nome tem as vibrações positivas, assim, a numerologia, os números do mapa em geral são números positivos para aquela criança. E o numerólogo, ele nunca vai escolher o nome. Ele vai dar as melhores opções. Olha, é melhor esse nome, mas com esses 2 sobrenomes, ou esse sobrenome na frente, ou esse sobrenome depois, para harmonizar, né? Porque quem escolhe é sempre os pais, não tem jeito. Então, depois de nascidos, aí a gente pede para confirmar o nome, né? Mandando a certidão de nascimento da criança, porque muitas vezes a data é 5, mas a criança nasce 6, mesmo dos partos planejados pode acontecer, né? A bolsa arrebentar, alguma coisa. Então tem que ter sempre os dados corretos, o nome que os pais decidirem, a data de nascimento, para fazer o mapa. Isso falando de criança recém-nascida, né? Quando tem os partos planejados, aí a gente aconselha como numerólogo quais dias que não são válidos para a criança nascer, porque senão acarreta os testes regenerativos, que seriam as dívidas kármicas, né? São 4 datas que a gente evita, assim, se o parto é planejado, dos pais evitarem que nasça naquelas datas ali. Mas é uma coisa que... O mapa é uma coisa muito completa. Eu acho que através do mapa os pais conseguem enxergar o filho, né, do modo geral, escanear mesmo a criança e ajudá-la, né, num futuro, até como jovem, principalmente como jovem, a direcionar, né, porque sempre da criança até 30 anos está sempre dentro daquele primeiro ciclo de vida. Então as qualidades e as virtudes daquele número e seus defeitos também, os excessos ou não, está dentro ali. A polaridade do número é sempre positiva e negativa. Então, os pais têm a obrigação, tendo o mapa na mão, de auxiliar o filho nessa situação, né? Então, eu já falei um pouquinho dos mapas, agora eu passo a palavra para você falar um pouco sobre a terapia de criança interior, né? Para entender um pouquinho mais, falar um pouquinho do seu trabalho. Pode falar. Geralmente, né, a gente vai... É interessante, Jane, que todos os casos, né, que eu atendo, sempre eu chego na criança interior de uma forma ou de outra. Porque as bases, né, da nossa estrutura psíquica, emocional, elas foram construídas na infância. Então, a gente tem muito forte essas memórias, essas vivências, e essa construção é uma base que dá uma base psicológica para nós, né? E, então, sempre assim, no trabalho psicoterapêutico, a gente faz essa avaliação da história da pessoa e eu vou identificando aí os pontos de força, os pontos de fraqueza. E aí, quando tem algum núcleo mais específico da criança interior, porque a gente avalia o genograma e vê assim, qual que é o núcleo principal do trabalho que a gente vai realizar. Em alguns momentos a gente passa primeiro, em alguns momentos a gente passa depois, né, no trabalho da criança interior. E aí no nosso trabalho a gente faz, por exemplo, assim, eu trabalho com muita indicação de livro, indicação de filme, que é uma forma da pessoa construir a consciência sobre a história, sobre o que ela vivenciou, sobre as questões emocionais que ela vivenciou, que ela traz hoje, né, que marcam hoje a psicologia dela. Então, primeiro a gente trabalha com essa ampliação da consciência e a gente trabalha também com algumas questões de visualizações, né, de técnicas mesmo específicas que vão ajudar a pessoa a acolher a criança, né, as memórias, a parte mais mental
dessa situação. E no sentido do momento presente, eu trabalho, por exemplo, quando eu estou trabalhando a questão do sentimento, a gente faz um trabalho de perguntar, né, identificar o sentimento presente e perguntar qual que é o sentimento por trás do sentimento. Então, uma técnica também, porque é esse sentimento por trás do sentimento, ele mostra as dores emocionais mais profundas, que vão conectar com as dores emocionais da criança interior ferida. Então, a gente faz esse trabalho também para ensinar a pessoa como que ela identifica, como que ela percebe, usando essa ferramenta como o autoconhecimento. E no curso, né, o workshop Acolhendo a Criança Interior, eu estou fazendo uma regravação agora do curso, melhorando, ampliando, melhorando a qualidade do curso. Ele possui 6 módulos. O curso antigo possui 4, né? A pessoa que está adquirindo agora, ela vai ter a chance de ver o curso novo assim que ele ficar pronto, né? Mas no momento ele tem 4 módulos e vai ter 6, né? Que eu ampliei o curso. E aí a gente trabalha assim essa parte das videoaulas, você vai aprender, né? Entender o que é a criança interior, quais são esses elementos. A gente faz o trabalho com a história familiar, né? Entender os pais, trabalhar as emoções em relação aos pais, né? Entender a história de vida deles, desidealizar, parar de ficar com expectativa amorosa infantil, né? Elaborar as carências. E tem o terceiro módulo, ele está ligado com os relacionamentos amorosos, porque como é uma área que a gente projeta muito essas emoções, então nesse módulo eu trabalho como que acontecem essas projeções, quais são essas carências que a gente coloca no parceiro amoroso, né? E como assumir a nossa própria responsabilidade diante da nossa vida, né? Porque quando a pessoa tem a criança interior ferida, ela está paralisada nesse núcleo, ela fica com uma expectativa amorosa de ser amada pelo outro e muitas vezes ela não está com o seu amor próprio amadurecido, né? Então isso é uma coisa importante que eu trabalho tanto na terapia quanto no curso, que a gente se responsabilizar pela nossa própria existência, né? Atualmente eu tenho pensado muito assim, Regiane, que a gente nasce numa família e tem uma série de coisas que a gente aprende ali, mas é só uma forma da gente vir ao mundo. De fato mesmo, a responsabilidade pela nossa existência é toda nossa. Seja que a gente traumatizou ou não na infância, ainda assim a responsabilidade de construir uma vida melhor é nossa. E a gente tem chance a qualquer momento da vida, estando com 20, 30, 40, 50, 60, 70, a gente ainda tem essa chance, né? Então aí a gente trabalha nessa responsabilização, aprender a olhar para você, elaborar suas emoções, aprender a lidar com os outros, né? Família, parceiro amoroso, filhos. E tem uma parte super bonita do trabalho, que é o resgate da criança maravilha. A criança maravilha é o recurso positivo. A criança interior, ela não é só a ferida, ela tem esse outro lado da maravilha, que é a gente vê a criança pura, ainda pequenininha, ela é espontânea, ela é criativa, ela está descobrindo o mundo, ela é alegre, né? Se ela tem um ambiente propício para isso, ela vai expressar toda essa alegria, e isso está dentro de nós. Vários dos trabalhos pessoais que a gente fez em grupo, né, do workshop, às vezes a gente está ali trabalhando, esperando que vai sair a criança ferida, sai a criança maravilha. A pessoa, nas visualizações, ela lembra situações maravilhosas, positivas da infância dela, né? Então tem esse aspecto que a gente precisa resgatar, que é o brincar, né? Brincar, voltar a ter aquela alegria, aquela espontaneidade da criança interior. E isso a gente trabalha também na terapia e no curso. E aí são as ferramentas mais importantes aí da gente conectar com a parte positiva da criança interior. Então, basicamente é isso, né? Eu atendo
Atendo tanto presencial aqui em Belo Horizonte, quanto atendo online também. Quem quiser pode me procurar lá no meu direct, que atendo com o maior prazer. E o curso ele está no meu site, que é freitasadriana.com.br, /acolhendo a criança interior sem cedilha, né? Criança interior. Mas também está lá no link do meu Instagram, para quem quiser conhecer. Tem sua página no YouTube também, que você transfere sempre todas as lives que você faz muito, né? Você utiliza muito o YouTube. Então, o pessoal também pode ir no seu YouTube, né? Com base do seu Instagram, tem informação ali da sua página. Eu recomendo. Inclusive, a gente agora vai fazer, em agosto, uma série mais voltada para essa questão das emoções, da inteligência emocional e da criança interior. Então, quem quiser acompanhar e entender um pouco mais desse trabalho, pode acompanhar, que vai ter live no Instagram e no YouTube durante esse mês também, a partir da próxima semana. Estreando aqui com você, né? Ótimo, obrigada por dar essa oportunidade. Adriana, então, você fez a sua propaganda, eu acho que a Adriana é muito válida, queria falar isso com o pessoal, entra na página dela, segue, porque ela tem muitas informações legais, ela tem uma bagagem de experiência muito grande, e eu acho que todos nós temos essa criança interior ferida, e a gente tem que colocar a criança maravilha, como você mesmo falou, para fora, mostrar que a gente tem que ver o lado bom da vida sempre, porque eu acho que os pais, se erraram conosco, erraram muitas vezes com amor, né? E a gente tem que ver o lado positivo, né? De tudo, mesmo na parte quando a situação tá difícil, onde a gente vê que o nosso caráter tá pesado, que nós somos, né? Sai para fora essa criança ferida. Mas a gente tem que sempre lembrar que a gente teve uma infância, que teve momentos positivos, que as pessoas deram o máximo que elas puderam na nossa vida. Agradecer sempre, porque eu acho que a partir do momento que a gente começa a agradecer, as coisas fluem também, né? Mesmo se um pai ou uma mãe não foi presente, agradece que eles deram o máximo que eles puderam, né? Naquele momento foi o que eles puderam dar, né? Mas se o pai hoje tem a possibilidade de trabalhar a criança ferida, ter um mapa numerológico infantil onde ele vai conhecer os números do filho, vai poder evitar que no futuro aquele filho ou filha tenha uma criança interior ferida, eu acho que é válido, né? A gente tem que pegar todas as oportunidades que a vida dá e o conhecimento, né? Hoje a gente tem internet, tem terapias, tem ciência dos números como a numerologia, tem tantas opções para melhorar que na nossa época, quando éramos criança, nossos pais, eles não tinham todas essas oportunidades. Então, acho assim, a evolução veio positivamente nesse sentido. Então, a gente tem que aproveitar, pegar todas essas informações, usar a internet para o lado positivo dela, que é assistir os vídeos da Adriana, segui-la, ver eu até que vídeos eu posto pouco, eu não gosto, fala a verdade, eu sou mais números mesmo, fazer um mapa, mandar um áudio, conversar direto assim, eu prefiro, mas se segue minha página, tem muito posts legais que eu coloco lá, se tiver dúvida, me escreve, que eu tenho o maior prazer de responder também. E é isso, eu quero agradecer muito a Adriana por essa oportunidade na minha página, porque a Adriana é excepcional. Tem a live que nós fizemos na página dela, no Dia dos Namorados, sobre o mapa Sinergia do Amor e a terapia de casal, que a Adriana é excepcional, ela também faz isso, também trabalho. Então vocês podem procurar lá na página, fuça lá a página dela no Instagram que vocês vão encontrar, porque eu tentei salvar no meu, mas não consegui. Mas agora eu vou deixar salvada essa. Também vai ter no YouTube também, Regiane, que eu postei lá no canal no YouTube ótimo, também. Ótimo. Queria avisar, pedir para o pessoal escrever, se alguém que tiver alguma dúvida. Não sei se a gente tem tempo, né, gente? Porque eu fico perdidinha aqui. Não, acho que não deu não, né? Deu 1 hora? Tem? Então, se alguém quiser falar alguma coisa, a Maria Antonieta acabou de falar parabéns, aprendi mais um pouco sobre a numerologia.
Obrigada, fico feliz. A gente está aqui para isso mesmo, para É minha passar amiga. conhecimento. Então um abraço para ela, para Maria Antonieta. A gente está aqui para isso mesmo, para passar conhecimento, ajudar pessoas, porque eu acho que o objetivo de numerólogo, de terapeuta, é isso aí. A gente trabalhar ajudando pessoas, né, a se encontrar, para viver melhor. Ninon, show, obrigada, Ninon. É uma amiga minha, tá sempre presente, gratidão. Mas Olha, então, Jane, e eu fiquei encantada assim de ver também como que um trabalho complementa o outro, né? sim, Como que a terapia, o trabalho da criança interior, ele é muito complementado pelo mapa. sim, Eu acho que são ferramentas que podem, igual você estava falando, realmente ajudar as pessoas nesse processo, né? Tanto de autoconhecimento quanto de conhecimento da questão dos filhos, de sim, ter um direcionamento, um norte, né? Uma forma bacana para poder melhorar aí a construção da paternidade, da maternidade, né? sim, Porque eu penso que é um grande, a vivência da maternidade e da paternidade é uma grande escola de vida, né? Os pais uhum, têm que aprender todo o tempo. E sim, a sim, partir do mapa você tem uma referência, tem um ponto de partida muito sim, legal, né? Que pode ser sim. trabalhado aí nesse processo com os filhos. Eu achei muito legal, muito interessante mesmo. Não, quando nós nos conhecemos, você lembra que eu te falei, a gente vai bater muitas coisas juntas de terapia e numerologia. Então a pessoa faz o mapa comigo, eu indico para Adriana, que quando eu chegar lá, Adriana, aqui é meu mapa, vai ser muito mais fácil. A Adriana vai fazer Aham. terapia em um dia, porque vai ter todas as informações ali. Mas Verdade. então, gente, eu quero agradecer de coração. A Adriana escreveu aqui, a Maria Antonieta, desculpa, escreveu. Adriana, é muito séria no seu trabalho, agradeço muito. Que bom, Adriana, aí, ó. Muito bom. Obrigada, Maria Antonieta, pela mensagem. Ô, gente, então nós vamos encerrar. Eu quero agradecer de coração todo mundo que participou, todo mundo que nos deu audiência, que, né, pegou um pouquinho do tempo para. Mas vai ficar gravado, Lu. Ah, Lu, ai que pena que só cheguei agora. Não tem problema não. Vou ver se eu não errar aqui, eu vou registrar, vou deixar gravado. Mas agradecer de coração para todo mundo que nos assistiu, que teve a paciência de nos escutar. Eu espero que os nossos conhecimentos possam ter auxiliado, né? Abrir a mente um pouquinho entre a terapia, a numerologia, porque eu acho que as estradas são várias e a gente tem que aproveitar, trabalhar isso e auxiliar, né? O máximo que a gente puder ajudar, a gente está aqui para isso. Eu, a Adriana no dela, a gente no nosso pequeno mundo, né, Adriana? A gente quer melhorar a vida de todo mundo que tiver contato conosco. Então eu agradeço todo mundo, de coração, a Adriana principalmente. Eu espero que agora eu vou ficar maquinando um outro tema para a gente fazer junto. Eu queria avisar para as pessoas que eu sempre falo, com a Cris, que é uma guia turística aqui de Florença, nós iríamos fazer o mapa numerológico de Michelangelo, mas a Cris está nesse momento trabalhando muito aqui, que aqui as fronteiras abriram, então a Itália está bombando, está calor aqui, verão, então ela está trabalhando muito em Florença como guia. Então ela pediu para setembro, mas setembro vou dar uma pausa assim de uma semana ou duas, não sei ainda, porque meu marido vai fazer uma cirurgia importante, então eu não quero ter o compromisso de ter uma live para fazer, que é muito, né, empenhativo, vamos falar assim. Mas assim que eu puder, a gente vai fazer essa live da vida de Michelangelo, como a gente fez de Leonardo da Vinci, que o pessoal adorou. Então, Michelangelo vai sair, só esperar mais um pouquinho, que a Cris está tá trabalhando demais agora no verão, então vamos deixar ela trabalhar. E eu vou ter essa problemática no início de setembro, mas resolvendo tudo, a gente volta com as lives. Eu vou programar uma com a Adriana, a gente vai matutar uma, né, Adri? Interessante, para a gente casar os dois assuntos. E quem quiser, a minha página no Instagram tá aí, me manda mensagem, se tiver alguma dúvida da minha parte ou da Adriana, nós estamos à disposição. Então, um beijo para todo mundo.
Gratidão Obrigada infinita. você também, viu? Foi um prazer também. estar aqui com você. Prazer imenso foi meu de ter você e de todo mundo sempre nos apoiando. Que Deus abençoe todo mundo, gente. Então, até a próxima. Obrigada e boa noite para todo mundo aí. Que aqui já são 11 da noite. Aí vocês estão iniciando a night, né? Eu já estou indo quase dormir. Obrigada, gente. Um beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Beijo.